Você sente que Deus te abandonou? Sua vida parece um projeto inacabado preso em um lugar onde nada está avançando? Você anseia por crescimento, mas ele não vem. Os desafios parecem nunca ter fim, e então o diabo vem com o sussurro de que você está sozinho neste mundo, sem ninguém para salvar, ajudar ou confortar você. Se você está nesse estado, deve saber que Deus está sempre trabalhando em seu favor. Você pode não sentir, mas Ele está agindo. Seu trabalho faz com que você vá de onde está para onde precisa estar. Então, para fortalecer sua fé e ajudá-lo a se apegar a Ele, alguns sinais falarão muito quando Deus está trabalhando secretamente em sua vida, e veremos 7 deles neste vídeo. A temporada de espera pela manifestação da promessa de Deus em sua vida tem que ser uma das mais desafiadoras para muitos. Você sabe e quer acreditar que Deus te ama e trabalha para o seu bem, mas as situações em sua vida dizem o contrário. A dor continua vindo, a batalha continua intensa, e você sente que está completamente sozinho. Suas orações parecem não ter resposta, e você não vê Deus se mover da maneira que gostaria. É nesta temporada que você precisa conhecer os sinais que vamos compartilhar neste vídeo, porque quando você os conhece, pode observá-los, e ao vê-los, você agradecerá, pois saberá que Deus está trabalhando silenciosamente em seu favor. Entenda que você é um projeto de Deus. Se você conhece bem Deus, sabe que Ele não começa algo que não pode terminar. Não existe projeto abandonado com Deus. Enquanto você estiver com Deus, sua vida será exatamente como Ele planejou. Agora, quando Deus trabalha, Ele não faz todo o seu melhor trabalho com barulho e gritos nos telhados. Ele faz seu melhor trabalho em segredo para que o resultado se anuncie por si mesmo. Tire um momento para pensar nisso. Quando Deus quer formar um novo ser humano, Ele esconde o feto no útero. Você sabe como seria arriscado se o feto crescesse na testa? As sementes crescem quando estão cobertas na terra. Deus faz com que elas brotem em belas flores, culturas e árvores. E quanto aos diamantes? Eles são mantidos secretamente no solo, completamente fora de vista. O fato de sua vida não fazer o barulho que você gostaria não significa que Deus não esteja trabalhando. Deus esconde seus melhores trabalhos e os faz em segredo. Jesus esteve fora de cena por 30 anos. Ele nasceu em uma manjedoura e não em um palácio. No entanto, em cada momento de sua vida, o trabalho nunca parou. Para sua vida também, o trabalho já estava em movimento antes de você nascer. Você foi enviado à Terra como parte da obra. O tempo em que você nasceu, o lugar onde nasceu, os pais que o tiveram e todos os outros fatores ainda estavam cumprindo a obra. Você acha que Ele o trará até aqui e parará de trabalhar? Não. Deus não parará. Então, quer você veja ou não, acalme sua mente, pois Ele está ocupado com os assuntos de sua vida. Antes de examinarmos os sinais de que Deus está trabalhando silenciosamente em seu favor, você pode nos encorajar a trazer mais da palavra de Deus ao se inscrever no canal e clicar no botão de curtir. Que Deus te abençoe ao fazer isso. Então, quais são os 7 sinais para prestar atenção? Sinal 1. Desvios inesperados. Quando portas se abrem, antes mesmo de você bater nelas e sua vida continua subindo sem você experimentar qualquer parada, parece o melhor. É quando você está mais convencido de que Deus está trabalhando em sua vida. Você não precisa de ninguém para fazer você acreditar que Ele te ama e cuida de você. No entanto, quando a maré muda e as coisas não se movem da maneira que você deseja, isso significa que Deus não está mais trabalhando?
Ele é Deus apenas nos bons momentos, e não quando você passa por tempos realmente ruins e seus momentos ruins percebidos? A resposta é não. Quando você se candidata a um emprego e não o consegue, não é porque Deus não está trabalhando ou porque Ele não quer que você consiga um emprego. É porque Ele está trabalhando para te trazer algo melhor. Quando você experimenta contratempos e falhas inesperados que fazem você parar para pensar no quanto é terrível, saiba que eles são a maneira de Deus de protegê-lo de seguir o caminho errado. Ele tem um plano para a sua vida e conhece o caminho que o levará até lá. Quando você segue um caminho diferente daquele que Ele fez para você, pode perder o plano para a sua vida ou não estar onde deveria estar quando sua conquista chegar. Para que isso não aconteça, Ele fecha portas que não o levam aonde Ele quer que você vá. Você sabe que Deus vê o que você não vê. Ele conhece o fim desde o início. Você pode estar olhando para contratempos, mas Deus está olhando para você, se encaixando perfeitamente em seus planos. José tinha sonhos de que seria um grande homem. Desde o lugar de sonhar, ele tinha irmãos que o odiavam. Como se isso não bastasse, eles queriam acabar com sua vida, mas eventualmente decidiram vendê-lo. Quando você pergunta a José, ele não dirá que planejou ir para o Egito ou se tornar um servo. Mas Deus, que sabe o que é melhor para ele, permitiu isso. Saiba que tudo o que não colaborará para trazer à tona a vontade de Deus em sua vida, Ele não permitirá que aconteça com você. Deixe isso se tornar uma realidade para você, para que, quando enfrentar situações que não parecem ser a vontade de Deus, possa olhar para elas e saber que elas se transformarão para o seu bem. Deus fechar uma porta também pode ser sua maneira de protegê-lo de um perigo invisível. Aquela passagem perdida, um pequeno atraso, uma estrada bloqueada, um e-mail negativo e tudo o que você deve enfrentar trabalham juntos para salvá-lo. A Bíblia diz em Romanos 8:28, e sabemos que em todas as coisas Deus trabalha para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Você pode não ver ou perceber como bom, mas está trabalhando para cumprir um propósito. O que parece um atraso pode ser a maneira de Deus de ensiná-lo e prepará-lo para onde você precisa estar. Apesar do tempo que José serviu, ele eventualmente se tornou primeiro-ministro em uma nação estrangeira. Além disso, Davi enfrentou o leão e o urso enquanto estava no deserto. Isso mostra o quão arriscado era o seu trabalho. Às vezes, ele colocava sua vida em risco para proteger as ovelhas. E você se pergunta o que uma pessoa assim se tornará em breve. No máximo, um pastor experiente. Mas Deus tinha outros planos. Ele não sabia que isso era uma preparação para quando enfrentaria Golias. Quando finalmente teve que enfrentar Golias, ele tinha um histórico de vitórias. As muitas entrevistas que você faz e é rejeitado podem ser a maneira de Deus de prepará-lo para o trabalho que Ele tem para você. Quando chegar a hora de você assumir esse trabalho, Deus abrirá o caminho para você e tudo correrá bem. Você então descobrirá que a experiência que adquiriu ao pesquisar e se preparar para as entrevistas se torna relevante para ajudá-lo a se destacar na sua posição. Ouvir não pode ser desafiador. Ficar diante de uma porta fechada pode ser inquietante, mas enquanto você seguir a direção de Deus e deixar que Ele tome o controle, sua vida se transformará de uma maneira que supera sua imaginação. A Bíblia diz que quando Deus restaurou a sorte de Sião, era como se estivessem sonhando. Isso era uma maneira de dizer que era bom demais para ser verdade. Jeremias 29:11. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, declara o Senhor.
planos para prosperá-los e não para lhes causar dano, planos para dar-lhes esperança e um futuro. Você já sabe que Deus tem um plano para a sua vida que o fará prosperar, mas isso não impede que você tenha planos para si mesmo. Não há nada de errado em ter planos, mas o problema surge quando seu plano não está alinhado com o plano de Deus. Então, você experimentará muitos conflitos com os planos de Deus. É aí que enfrentará muitas decepções, porque está caminhando pela estrada errada. Essas decepções são a maneira de Deus dizer não aos seus planos. Você não precisa ficar diante de uma porta fechada e tentar forçá-la a abrir. Saiba que os caminhos de Deus são mais altos que os seus e seus planos são melhores que os seus. O que Ele tem para você é melhor do que os planos que você fez para si mesmo. Apenas confie nele e entregue-se ao seu trabalho em sua vida. Preste atenção ao que está acontecendo antes de considerar toda a ação como mão do diabo, má sorte ou ataque demoníaco. Nem toda experiência negativa é causada por um demônio. Porque a experiência é adversa a você, não significa que seja negativa no calendário de Deus. Pode ser um plano de resgate de Deus para você. Você precisa ter a perspectiva correta quando está diante de portas fechadas. Ore e peça a Deus sabedoria para entender o que está acontecendo. Com sabedoria, você começa a ver as oportunidades por trás desses desvios. Ganha clareza e sabe que tudo foi para o bem. Então você agradecerá a Deus por conduzi-lo por esse caminho através de sua misericórdia. Ao ver esse sinal em sua vida, recorra às Escrituras para obter conforto e orientação. Saiba que Deus está trabalhando em seu favor. Ele está mostrando o caminho e guiando você. Deus está chamando você para longe de toda a ambição egoísta e determinação errada. Ele está colocando você no melhor caminho para você. Moisés fugiu para Midian e viveu lá por 40 anos. Ele estava contente com sua vida e não buscava mais nada. Mas Deus precisou redirecionar seus passos de volta ao Egito, onde cumpriu sua missão. O desvio não foi agradável para ele e ele quis rejeitá-lo, mas acabou se rendendo a Deus. E você sabe como sua vida se desenrolou. Sua vida só pode ser um sinal e uma maravilha quando você permanece fiel ao caminho de Deus. Sinal 2. Sua visão se torna mais clara. Você pode chegar a um ponto em sua vida em que parece que sua visão e o propósito de vida se abrem para você de forma renovada. Você passa de estar confuso e inseguro sobre o que fazer ou para onde ir a ser assertivo em relação ao próximo passo. É um sinal de que Deus está trabalhando silenciosamente em seu favor. A clareza vem para que você se mova na direção certa e tome passos que o impulsionem ao lugar do destino. Jeremias era um jovem quando Deus o chamou. Deus deu a ele o plano da missão de sua vida e ele sentiu que era grande demais para ele lidar. Deus diz em Jeremias 1:10: Veja, hoje eu o nomeei sobre as nações e reinos para arrancar e derrubar, destruir e demolir, para construir e plantar. Jeremias não se via dessa forma, então, após encorajá-lo, Deus perguntou: O que você vê? Quando ele respondeu, Deus disse que ele viu corretamente. Até que você veja corretamente, você não pode ser quem Deus quer que você seja. Você continuará cometendo erros, fazendo o que os outros fazem e girando em ciclos sem alcançar nada significativo com seu tempo aqui. Por isso, quando o diabo quer desperdiçar o tempo de uma pessoa, ele mexe com sua visão. Ele faz todos os caminhos parecerem o caminho certo para que a pessoa não saiba para onde ir ou o que fazer. Deus vem ao seu resgate, tornando sua visão mais clara. Ele pinta uma imagem diante de você que você não pode ignorar ou deixar de lado.
Essa imagem começa como uma luz para guiá-lo em seu caminho até que você chegue ao lugar que Deus preparou para você. Quando todas essas coisas acontecem, pode não parecer que algo significativo esteja acontecendo em sua vida. Você pode ainda ter todos os seus desafios e passar por tudo o que tem passado, mas o fato de sua vida começar a tomar forma, de ser algo comum para se tornar visionária, mais focada, precisa e direcionada, é um sinal de que você não está sozinho. É um testemunho de que há uma mão divina em ação, abrindo seus olhos para caminhar com propósito e mais determinação. Nesse ponto, você vê oportunidades de usar seus dons e talentos, mesmo quando os deixou de lado como meras fantasias de infância. Surge a oportunidade de explorá-los novamente e abençoar o mundo com eles. Fazer isso lhe traz uma profunda sensação de alegria e satisfação que fala ao seu coração, impulsionando-o para uma vida com propósito. Com sua visão de carreira, você se torna mais resiliente. Define metas, começa a sonhar grande e a mirar alto. Coisas que antes pareciam distantes para você começam a parecer possíveis. Você acredita profundamente no coração que pode realizá-las. Quanto mais trabalha nisso, mais convencido fica de que é isso que Deus quer que você faça, e mais você quer continuar sem parar por nada. Ter Deus ordenando seus passos só é possível porque Ele conhece seu próximo passo. Se Ele não tivesse uma visão do seu destino, não teria nada a lhe mostrar ou o que você precisa para chegar lá. Ele não saberia o que você precisa fazer agora para cumprir seu propósito. Então, não haveria visão a lhe mostrar, nem dons para serem ativados. Mostrar uma imagem significa que o trabalho está em andamento. Decisões que pareciam avassaladoras agora vêm com um senso de paz. Você não luta com o que fazer a cada momento, pois Deus está agindo em você. Seu trabalho pode ser silencioso, mas os resultados fazem com que você encare a vida com clareza e precisão que nenhum cálculo humano pode lhe proporcionar. Quando você nem mesmo tem a imagem completa, está confiante no passo que está prestes a dar. Deus ilumina seu caminho e o ajuda a navegar pelas complexidades da vida com precisão e exatidão. Ele faz seus sonhos ganharem vida. Tudo o que você enterrou sob o peso da vida e que as limitações e dores da idade adulta apagaram, começa a ressurgir. Aquela visão que você escreveu há 10 anos, você tropeça no caderno e desde então não consegue mais tirá-la da cabeça. Você começa a meditar nela e Deus continua expandindo-a para você. Ele gentilmente diz que é hora de entrar em sua missão. É hora de parar de apenas existir e começar a viver. Você pode ter uma imagem inicial vaga, mas as coisas se tornam mais claras à medida que avança. Você pode ter a imagem grande, mas não a específica para o passo atual. Deus pode guiar você até lá. Essa clareza vem com força para que você faça o que Deus quer. Você pode já conhecer seu propósito e missão e até mesmo saber o que precisa fazer agora, mas se sentir fraco, incapaz e inadequado para realizá-lo. A visão não permanecerá apenas em seu coração. Você terá a força para se levantar do pó e cumprir seu propósito. Você pode se ver como inadequado ou incapaz para sua missão. Esse estado pode ser o motivo pelo qual você ainda não se moveu ou feito algo, e você sente que não pode fazer muito por Deus porque não tem o que é necessário. Para que Deus o torne mais consciente de que Ele está no controle de sua vida e tem grandes planos para você, Ele faz você se ver como Ele o vê. O ponto em que você se vê como Deus o vê é o início de sua jornada rumo ao cumprimento do seu propósito. Gideão se escondia secretamente no campo de seu pai para colher vinhas que haviam plantado, com medo dos midianitas.
Enquanto ele estava ali, como um garoto assustado, um anjo apareceu para ele e o chamou de homem valente. No entanto, Gideão começou a dar desculpas, afirmando que era o menor e não o homem valente. Ele não poderia cumprir sua missão enquanto se visse assim. Então, Deus teve que trabalhar em sua mente até que ele acreditasse que era um guerreiro corajoso, capaz de liderar o povo de Deus à vitória contra os midianitas. Outra parte única é que os recursos de que você precisa para realizar o sonho que Deus coloca em seu coração começam a surgir inesperadamente. Amigos, ajudantes, conexões, riqueza e tudo o mais que você precisa para ser eficaz começam a chegar até você. À medida que sua visão se torna mais clara, você se alinha mais com Deus. Seu amor e consciência de Deus aumentam. Você se torna mais devotado a Deus, permanecendo conectado sem permitir que nada se interponha entre você e Ele. A clareza de visão e propósito é um pacote completo que fala muito sobre o trabalho infalível de Deus em sua vida. Você está familiarizado com algum desses sinais? Continue assistindo enquanto examinamos mais sinais para fortalecer sua fé em Deus. Sinal 3. Relacionamentos quebrados. Quando Deus está trabalhando em sua vida, outro sinal que torna evidente que algo está acontecendo nos bastidores é que as pessoas começarão a deixar sua vida. Para que coisas novas cheguem, Deus tira o que é velho para que você possa estar em um ambiente e atmosfera adequados para receber o novo. Os relacionamentos são importantes. Eles determinam quem você é e quem você se torna. A Bíblia diz em Provérbios 13:20, quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá o dano. Aqueles com quem você se associa regularmente têm grande influência em sua vida. Você não precisa dizer conscientemente que quer ser como eles ou aprender seus caminhos. Sua interação transfere a natureza deles para você, moldando-o para se tornar como eles. 1 Coríntios 15:33. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. O trabalho de Deus em sua vida traz mudanças em seus relacionamentos. Você percebe que pessoas com quem você passava muito tempo antes não se sentem mais à vontade em sua presença. Talvez você não saiba que está mudando, mas o resultado do trabalho de Deus em sua vida transformará você em uma nova pessoa, à medida que seus valores, metas, aspirações e visão de vida mudam. Com essa mudança, você também não se sentirá mais confortável com o modo como vinha fazendo as coisas e vivendo. Suas vidas se tornam diferentes demais para que possam permanecer juntos. Eles querem passar o tempo fofocando, brincando e falando sobre coisas irrelevantes, mas você quer passar seu tempo lendo, tendo conversas inteligentes, contemplando soluções, orando, etc. Essas diferenças começam a afetar seu relacionamento com eles. A Bíblia diz em João 15:2, todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele poda, para que dê ainda mais fruto. Esse processo de poda é o corte e ajuste de cada parte da sua vida para se encaixar na perfeita vontade de Deus. Deus faz isso Ele mesmo. Ele conhece os tipos certos de pessoas que devem estar ao seu redor em cada estação de sua vida. Deus pode ter trazido essas pessoas para sua vida antes, mas quando é hora de mudar de nível, elas podem não estar aptas a acompanhá-lo ao próximo. Seu apego a elas pode impedir você de avançar, bloqueando assim o plano de Deus para sua vida. Então, Deus as afasta. Elas podem ser aquelas conectadas ao seu passado que querem mantê-lo preso ao passado do qual Deus quer libertá-lo. Imagine, por um segundo, que Jericó não foi destruída.
Aqueles que conheciam Raabe como prostituta teriam frustrado o processo de transformação que Deus trouxe para ela por causa do conhecimento do que ela foi. Esse foi o mesmo tipo de rejeição que Jesus enfrentou quando foi à sua cidade para pregar. Eles o viam apenas como o filho de um carpinteiro e não como seu Salvador. Marcos 6:4. Mas Jesus lhes disse: um profeta não é desprezado senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Para que você chegue à sua posição de honra, talvez precise deixar o que é conhecido, despedir-se daqueles com quem construiu sua vida e se reconectar com novas pessoas. A dor de vê-los partir pode ser insuportável. Você pode se sentir traído e com raiva, mas deve deixá-los ir para permitir que Deus aperfeiçoe sua obra. Deus pode tirá-lo de seu ambiente para conectá-lo com aqueles que são certos para você nesta temporada de sua vida. Este é o propósito final de Deus ao separá-lo dessas pessoas. Ele o conecta a pessoas visionárias, talentosas e experientes no novo campo ao qual ele o está apresentando. Deus o conecta a pessoas com as qualidades que você precisa aprender para o próximo nível. Ele o conecta a pessoas que já passaram pelo que você está passando e têm o que é necessário para guiá-lo rumo à vitória. Essas novas pessoas não entrarão em sua vida com uma entrada triunfal, anunciando sua chegada e iniciando sua missão. Talvez nem saibam que têm uma missão importante em sua vida. No entanto, quando você se conecta a elas, sua vida avança. Elas podem não ser pessoas novas que você acabou de conhecer. Talvez você as conheça a vida toda, mas não se relaciona com elas. Algo os aproxima, e vocês formam um vínculo que começa a florescer. Deus ama você. Seu plano não é prejudicá-lo. Ele tem o seu melhor interesse em mente. Se alguém o trai, se você sente o impulso de encerrar algumas amizades e relacionamentos, ou sente a necessidade de se mudar e se desconectar de amigos e familiares, é para um bom propósito. Aceite isso com fé e mantenha uma mente e atitude positivas para que você não sinta falta dessas pessoas ou as afaste. Existem outros sinais que mostram que Deus está trabalhando silenciosamente em seu favor. Quais são eles? Vamos continuar descobrindo esses sinais que ajudarão a fortalecer sua fé durante sua temporada de espera. Sinal 4. Você experimenta provações e tentações intensas. Outro sinal de que Deus está trabalhando silenciosamente em sua vida são as provações e tentações intensas que você enfrenta. É como se todo o inferno tivesse se soltado sobre você e você fosse o principal alvo das tentações do diabo. As provações abalam a base da sua fé e colocam em questão tudo o que você acreditou ao longo da sua vida. Você passa por dores tão profundas que é difícil explicar. Então, o diabo o tenta de todas as formas possíveis, tentando fazer você cair, parar de acreditar em Deus e desistir da sua fé. Esse sinal mostra que Deus não está apenas trabalhando, mas que o trabalho já está tomando forma e prestes a ser concluído. Para impedir que você o alcance, o diabo o tenta. Você está muito perto de obter o que sempre sonhou, e então o diabo pede que você faça concessões. Quando você se recusa, enfrenta a rejeição. Isso não acontece apenas uma vez, acontece repetidamente. O diabo começa a sussurrar que, se você não fosse tão rígido, poderia conseguir o que deseja se fosse mais flexível. Saiba que, se o diabo vai a esse ponto para tentar impedi-lo, significa que o que Deus tem para você é tão grande que o diabo não pode correr o risco de deixar você conquistá-lo. O alvo é a sua fé, pois é seu bem mais valioso. Perdê-la
é como perder a própria vida, pois você não conseguirá discernir o que Deus está fazendo em sua vida ou ver como deveria. Sadraque, Mesaque e Abednego enfrentaram uma prova de fé intensa quando Nabucodonosor fez uma estátua e pediu que todos se curvassem diante dela. Foi suficiente para eles manterem sua posição na multidão. Mas a questão se tornou ainda mais séria quando o guarda os trouxe diante do rei. O rei deu a eles outra chance, mas eles mantiveram sua posição, declarando que não se curvariam, independentemente do que o rei fizesse. Podemos falar de provações intensas, sem mencionar Jó nas Escrituras? Ainda assim, ele não permitiu que isso tirasse sua fé. Sua confiança em Deus durante momentos assim é crucial. Você pode se sentir abandonado, mas não perca a fé. Você sabe aquela sensação quando alguém diz algo sobre seu melhor amigo ou um familiar? Talvez você não esteja lá e eles não estejam presentes para se defender, mas você tem certeza de que eles não fariam isso, então você defende sua honra. É essa mesma confiança que você tem em Deus. Você o conhece tanto que sabe o que ele é capaz de fazer. Você sabe, sem nenhuma dúvida, que ele não o abandonará. Ele cumprirá todas as promessas que fez para você, se você não desistir da sua fé. Portanto, quando sentir que suas orações estão caindo em ouvidos surdos, você não para de orar. Você continua com o coração seguro, acreditando que suas orações estão caindo em ouvidos atentos, pois Deus nunca está ocupado demais para ouvir suas orações ou atender às suas necessidades. Deus não permitirá que venha até você uma tentação maior do que você pode suportar. A Bíblia diz em 1 Coríntios 10, capítulo 13, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele providenciará um escape para que o possam suportar. Além disso, há um propósito para as provações e tentações. Elas servem para fazê-lo crescer e se tornar melhor. A cada tentação que você supera, você cresce em seu relacionamento com Deus, em força espiritual, experiência e sabedoria. Então, ao final da tentação, você terá recompensas esperando por você. 2 Coríntios 4:17. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Embora você deseje que as tentações e provações desapareçam e nunca tenha que lidar com elas, saiba que elas não irão embora quando ou como você quer. Não há promoção sem teste. Qualquer estudante que se abstém de testes ou exames não será promovido. Deus pode impedir que você passe por elas, mas impedi-lo seria colocar um fim ao que deveria promovê-lo. Jó não teria tido uma bênção dobrada se não tivesse passado por provações. Sadraque, Mesaque e Abednego não teriam visto o Filho de Deus na terra se não tivessem entrado naquele fogo. Deus não virá da maneira que você deseja. Em vez de remover a tempestade, Ele pode lhe dar a força para enfrentá-la. Durante essas provações, Deus já está trabalhando. Ele está trabalhando em você e na sua situação. Ele está em vigilância, sem dormir ou cochilar, apenas por sua causa. Então, não permita que a presença de provações e tentações em sua vida faça você pensar que saiu da sombra do Todo-Poderoso. Você ainda está sob a sombra, totalmente guardado pelos anjos e descansando nas mãos de Deus. É intenso, porque você já está perto da linha de chegada. Não desista. Sinal 5. Você tem paz profunda durante a tempestade. Este sinal segue de perto o sinal anterior. É que você tem uma paz profunda durante a tempestade quando Deus está com você nela. Jesus é o príncipe da paz.
Um dos frutos do Espírito Santo é a paz. Deus reina em paz. Ele cria a paz, e tudo sobre ele está envolvido em paz. Quando você passa pela tempestade, uma parte inevitável da vida, percebe que permanece firme e responde com calma, em vez de se desmoronar sob o peso de tudo que precisa enfrentar. Não estou falando sobre pensamento positivo ou manter uma visão positiva, mas sobre ter um coração genuinamente em paz, apesar do barulho e da turbulência ao seu redor. Você recebe um diagnóstico ameaçador e, em vez de se desmoronar, permanece calmo tanto por dentro quanto por fora. Você perde um ente querido e, embora a perda entristeça seu coração, você não desaba e se torna miserável por estar de luto. Você mantém a graça através da situação, fazendo tudo o que precisa fazer enquanto se conduz de uma maneira que reflete alguém emocionalmente maduro e equilibrado. Filipenses 4:7 descreve o que acontece dentro de você durante as temporadas mais desafiadoras de sua vida através da obra de Deus. Diz: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus." A Bíblia relata a vida de uma mulher que teve um filho, depois de ter sido casada por um tempo. Ela foi estéril por muitos anos, e o filho veio como um presente de Deus quando ela foi gentil com Eliseu. A criança cresceu até que um dia foi ao campo encontrar o pai e adoeceu. O pai pediu aos servos que levassem o menino para sua mãe. Quando a mãe viu a condição dele, cuidou dele até que ele morreu em seu colo. Imagine essa cena por um momento. Um filho amado que ela teve depois de anos sem filhos morreu em seus braços. Para muitos, isso é o fim de suas vidas. Eles imediatamente pensam em suicídio, entram em depressão e nunca conseguem fazer nada significativo com suas vidas depois disso. Isso não é para menosprezar ou criticar suas emoções, mas para mostrar o quanto Deus trabalhou em sua vida para trazê-lo até aqui emocionalmente. Se fosse você, talvez alguns meses ou anos atrás, teria reagido de maneira semelhante a tal notícia. Teria se perdido, amaldiçoado Deus, talvez até declarado que não acreditava mais nele. Mas olhe para você agora, capaz de enfrentar qualquer situação. Calmo quando a vida fica ruidosa e caótica. Em paz mesmo ao passar pela mais intensa montanha-russa. Isso não é algo que você pudesse ter feito por conta própria, nem qualquer conhecimento sobre inteligência emocional que poderia ter ajudado. É a obra de Deus em sua vida através de seu trabalho em você. Voltando à história dessa mulher extraordinária, naquela situação, ela soube o que fazer quando muitos teriam sido tomados pelo pânico ou pela confusão. Ela pegou o filho, deitou-o na cama de Eliseu, subiu em um camelo e foi até onde estava Eliseu. Antes de sair, seu marido perguntou se estava tudo bem, e ela respondeu que tudo estava bem. Quando o profeta a viu de longe, enviou seu servo para perguntar qual era o problema, e ela disse: "Tudo está bem." De fato, tudo ficou bem com ela, pois seu filho voltou à vida. Você também terá essa segurança ao passar por cada tempestade que a vida lhe trouxer. Enquanto procura uma solução para qualquer desafio, faz isso com graça, sem pânico ou agitação, diferente dos discípulos de Jesus. Esses homens estavam no barco com Jesus. Consegue imaginar uma experiência tão maravilhosa? Eles podiam ver Jesus fisicamente, não precisavam de fé para saber que ele estava com eles e ainda assim entraram em pânico. Eles até o acusaram de não se importar com eles ao fazerem essa pergunta. Confie em Jesus. Ele lidou com a situação e também cuidou da falta de fé deles. A paz que você tem durante a tempestade é a garantia silenciosa de Deus dentro de você,
dizendo que ele o tem sob sua proteção e que você não deve ter medo. Daniel teve essa mesma paz quando foi lançado na cova dos leões. Ele não entrou em pânico nem gritou. Ele entrou com graça, e Deus honrou sua fé. Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram a mesma postura. Eles viram o fogo, viram os homens preparados para lançá-los ali serem consumidos pelo fogo. Viram o fogo ser aquecido 7 vezes mais. Mas a Bíblia não relata que eles suaram frio ou se assustaram de medo. A paz de Deus em seus corações os tornou corajosos. Você também tem essa paz que o capacitará a enfrentar o Golias em seu caminho e afastá-lo, deixando-o saber que é pequeno demais para impedir seu progresso ou interromper sua jornada. Essa paz interior não significa que você esteja negando a realidade das coisas. Significa ver o quadro maior e saber que o que Deus disse sobre você se cumprirá. Tudo o que você está passando, que não está de acordo com o plano de Deus para você, está ali apenas por um tempo. Não é seu estado ou condição permanente. O tempo determinado dará lugar ao grande milagre que Deus preparou para você. João 14:27. Deixo com vocês a paz, a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. A paz de Deus é um indicador para você saber se ainda está em sintonia com a vontade dele para você. Quando você está em sua vontade, independentemente da tempestade, sentirá sua paz. Por quê? Porque você está confiante de que não podem derrubá-lo. Aquele que está em você é maior do que qualquer tempestade. Então, você permanece em paz e invencível. Sinal 6. Você tem uma firme convicção de mudar. A mudança é uma das coisas mais difíceis para os humanos devido ao orgulho e a outras inclinações naturais. Para mudar, você precisa reconhecer que estava errado e que existe uma maneira melhor de viver ou lidar com as coisas. Esse estado de reconhecimento deve vir de um lugar de humildade e determinação completa para ser melhor. É por isso que tentar mudar outra pessoa é como bater em um cavalo morto. Nada produtivo pode surgir disso, porque a mudança tem que ser um ato deliberado de um coração terno e humilde. Quando Deus ultrapassa sua teimosia, orgulho e dureza de coração e consegue convencê-lo de que você precisa mudar seu caráter, estilo de vida ou crença a que está acostumado, é um sinal de que Deus está trabalhando em você. Você chega a um lugar de convicção sobre o que tem feito de errado e o que precisa começar a fazer certo para obter o resultado correto. Essa convicção não é apenas um sentimento passageiro após ouvir um sermão, assistir a um vídeo ou ouvir um palestrante motivacional. Vem diretamente de Deus e permanece com você. Você sente a urgência dentro de si e começa a implementar medidas para efetuar essa mudança em sua vida imediatamente. Essa convicção pode ir além da mudança pessoal para outras mudanças ao seu redor. Você pode querer mudar de emprego, mudar de cidade ou país, ou até terminar um relacionamento. Você percebe como sua condição atual o está impedindo de chegar onde Deus quer que você esteja e sabe o que deve fazer. Talvez não consiga explicar às pessoas por que está tomando essa decisão, mas você tem certeza de que está fazendo a coisa certa. Permanecer teimoso quando você está convencido a se mover muitas vezes leva a consequências graves que o farão se arrepender de não ter obedecido quando teve a chance. Você é filho de Deus. Você tem o Espírito Santo vivendo dentro de si. Uma das principais maneiras como ele o guia é colocando seus pensamentos em sua mente. Então,
você pode acordar com aquele pensamento recorrente em sua mente. Você continua refletindo sobre ele. Quanto mais você pensa nisso, mais forte ele se torna. E nesse ponto, você sabe que é o que Deus quer que você faça. Deus ainda fala e direciona seus filhos. Ele quer falar e direcionar muitos, mas o problema é que eles não estão ouvindo. Não estão prestando atenção ao que ele está dizendo. Os impulsos no seu coração, a convicção na sua alma, a voz silenciosa que lhe diz o que fazer e para onde ir, os sonhos e visões vívidas, o discernimento através da palavra de Deus e muitos outros são maneiras pelas quais Deus o convence do que é adequado para você em cada ponto da sua vida. Ele sabe que você é limitado em visão e compreensão, então não o deixa sem sua orientação. Seus olhos guiam você a cada passo do caminho. Se ele está falando ao seu coração e movendo-o a fazer as coisas certas que trarão sua vontade à tona em sua vida, você sabe que ele está trabalhando. Quando o diabo vem com sussurros de que você está sozinho e que ninguém se importa com você, você pode afastá-lo com confiança porque sabe que Deus está envolvido na construção da sua vida. Ele não parará até moldá-lo no que ele quer que você seja. Sinal 7. Eventos orquestrados divinamente. O sétimo sinal para você saber que sua vida não é um projeto abandonado e que você não está sozinho neste mundo. Deus está do seu lado, colocando todo o trabalho em prática para garantir que você se torne tudo o que ele deseja. É que Deus organiza eventos divinamente para posicioná-lo corretamente e impulsioná-lo para frente. Você pode ter considerado esses eventos como meras coincidências e não prestado atenção suficiente. A partir deste vídeo, você verá que são sinais do trabalho de Deus em sua vida. Você está em uma encruzilhada, prestes a decidir algo essencial para a sua vida. Você tem várias opções e não tem certeza do que escolher. Então, enquanto está no ônibus, as pessoas sentadas atrás de você começam a conversar. É como se alguém estivesse falando sobre você com elas. Tudo o que descrevem se encaixa na sua situação. E então, mencionam uma palavra-chave que confirma o que Deus tem lhe dito. Talvez você precise de um profissional para orientá-lo em algumas decisões e, estranhamente, você se encontra no lugar errado apenas para conhecer essa pessoa que por acaso possui exatamente as habilidades que você está procurando. Você pode discar o número errado e, depois de perceber o erro, formar uma amizade com essa pessoa que se torna um acréscimo em sua vida naquele momento. Você pode participar de uma reunião, seminário ou workshop que não queria ir. Por razões que não consegue explicar, você se vê lá e, já que está, fica até o fim. E aquele seminário pode ser o ponto de virada que sua vida precisa. Você pode encontrar seu parceiro de vida lá, ser exposto a uma ideia de negócio que transforma sua vida ou conectar-se com pessoas de mentalidade semelhante que ajudarão a impulsioná-lo. De fato, quando Deus quer movê-lo para frente, Ele o conecta com as pessoas certas, coloca-o no lugar certo, na hora certa, e faz com que você faça a coisa certa no momento certo. Quando você está agindo, Ele faz a parte dele, e você vê como coincidências, sem saber que Deus as organizou divinamente. Você pode perder um voo e, enquanto está irritado esperando o próximo, não sabe que Deus acabou de salvá-lo de um perigo. Seu filho pode estar agitado pela manhã, fazendo você se atrasar, mas isso pode ser Deus salvando-o de acidentes e outras circunstâncias imprevistas. Veja, o mal do qual Deus o protege é maior do que aqueles que você quase entrou e percebeu. Quando você chegar ao céu, saberá que todas as coincidências registradas em sua vida foram a maneira de Deus intervir e aparecer para você. Seu telefone pode quebrar fazendo você conversar com a pessoa ao lado naquele voo que, por acaso,
É o presidente que todos na sua área querem conhecer, mas ninguém conhece o rosto, pois ele sempre manda secretários para as reuniões. Esse simples ato de gentileza faz com que ele perceba você. Você pode até ter a vontade de falar sobre você e seu negócio. Você se pergunta por que está desnecessariamente falante com estranhos. Não sabe que Deus está agindo, conectando-o com aqueles que podem ajudá-lo. Deus o conecta com aqueles que precisam de seus serviços. Ele o coloca diante de pessoas que podem favorecê-lo para transformar sua vida. Você conhece a história de Esther na Bíblia, mas conhece a história da rainha antes dela? Sim, o rei tinha uma esposa antes de Esther entrar em cena, mas Vasti perdeu seu lugar porque se recusou a exibir sua beleza diante dos convidados do rei. Você sabia que ela não violou nenhuma lei do país, mas as pessoas aconselharam o rei a bani-la, e ele o fez? Esse evento abriu a porta para Esther estar no palácio. Mas isso não foi o fim. Desde que Mardoqueu soube do concurso até ele trazer Esther e entregá-la ao chefe dos eunucos que gostou dela e a ajudou, foram todos eventos que levaram ao fato de ela se tornar rainha. Você pode pensar que todos esses eventos não se conectam, mas quando olha de perto saberá que se um deles não tivesse ocorrido no momento certo, o outro não aconteceria. Se você não tivesse perdido o voo, estaria fora da cidade. Mas como não pôde viajar, pôde assistir ao culto à noite na igreja, onde o ministro convidado mencionou uma palavra que mudou sua vida. Você sabia que Raabe teria morrido se não tivesse ajudado os 2 espias que Josué enviou a Jericó? Ela se conectou com eles, e esse encontro salvou a ela e sua família. Mas isso não foi o fim da história. Você sabia que Raabe é uma das ancestrais de Jesus? Ela é. Seu nome foi uma das mulheres mencionadas no relato da genealogia de Jesus no Novo Testamento. Ruth foi parar em Judá porque seu marido morreu e sua sogra queria voltar. Ela não precisava ir, mas Ruth insistiu. Sua sogra não queria que ela fosse junto, mas ela estava determinada. Essa determinação mudou o rumo de sua vida. Falando em encontros divinos, por que ela escolheu o campo de Boaz, de todos os campos da terra? Por que Boaz chegou naquele momento? Por que ele a notou trabalhando e não as outras, já que ela não era a única ali? Eventualmente, ela se casou com Boaz, deu à luz Obed e se tornou relevante na história bíblica, sendo a primeira mulher a ter um livro com seu nome na Bíblia. Há algo único sobre conexões divinas. Você não as vê chegando. Você não planeja, nem se prepara para isso. Deus simplesmente leva você até lá e cuida do resto. Ainda assim, essas conexões divinas podem transformar sua vida. Da próxima vez que você se sentir tentado a duvidar se Deus está trabalhando em sua vida, pense em todas as conexões maravilhosas que você tem e em todos os eventos que as fizeram acontecer. Você verá, sem dúvida, que é obra do Senhor. Se Ele pôde fazer isso antes, Ele pode fazer agora. Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não mudou e ainda tem seu poder. Deus pode fazer tudo, mover as montanhas mais altas e transformar a noite em dia para você. Ele pode tirar uma escrava do anonimato e colocá-la no palácio como rainha. Com Deus, você não precisa de manipulação ou luta. Não precisa se curvar e rastejar diante dos homens. Deus reprova a adoração humana. E embora Ele use pessoas para você, Ele não quer que você as transforme em seu Deus e comece a se curvar diante delas. Ele quer que você ponha sua fé, esperança, confiança e segurança nele. Então, observe-o fazer o impossível para fazer uma declaração com sua vida. Ele já fez isso antes. Ele fez isso por Uzias. Ele
era um ninguém, mas Deus o elevou e ele se tornou um rei notável e poderoso. Sua situação não será difícil ou impossível para ele lidar. Antes de continuarmos, vamos observar de perto a história de Lázaro na Bíblia. A história de Lázaro em João 11 é bastante interessante, mas, se você a ignorar, poderá perder algo importante. Essa história mostra como Jesus apareceu mesmo quando parecia tarde demais. Lázaro, um amigo querido de Deus, estava doente. Suas irmãs Maria e Marta enviaram uma mensagem a Jesus esperando que ele viesse rapidamente para curar seu irmão. Mas, para surpresa delas, Jesus fez exatamente o oposto do que elas esperavam. Para piorar, ele permaneceu onde estava por mais 2 dias. E quando chegou, Lázaro já estava morto há 4 dias. Quando você lê essa história, é fácil focar no milagre que aconteceu depois. Mas pare por um momento e pense em como Maria e Marta devem ter se sentido nesses momentos. Elas oraram, elas enviaram uma mensagem para Jesus. Sabiam que ele poderia curar Lázaro. No entanto, ele não apareceu a tempo, segundo elas. Elas devem ter ficado de coração partido e confusas, perguntando-se por que Jesus não veio quando elas mais precisavam dele. Essa não é apenas uma história sobre Lázaro e suas irmãs. É algo com o qual você pode se identificar. Talvez você se encontre em uma situação semelhante. Você orou e clamou a Deus, esperando uma resposta imediata. Mas, em vez disso, foi deixado esperando. Nesses momentos, você pode se perguntar: onde está Deus? Ou, por que ele não está me respondendo? Mas o que você deveria perguntar é: o que Deus está planejando? Quando Deus parece estar em silêncio, pode parecer que ele está demorando. Mas nesses momentos de quietude, ele está fazendo algo. Talvez você não veja tudo, mas lembre-se de que o Deus a quem você serve não dorme nem se cansa. Ele não é como os homens que deixam de lado responsabilidades por distrações ou ocupação. Mesmo que existam bilhões de pessoas e muitos possam estar pedindo a mesma coisa, ele não se sente sobrecarregado com os pedidos. A natureza onisciente de Deus significa que ele está plenamente ciente da sua situação. Quando Deus parece quieto, isso não significa que ele não está fazendo nada. Muitas vezes, há mais acontecendo nos bastidores. Pegue Lázaro como exemplo. Jesus não estava apenas planejando curar uma doença, ele estava se preparando para mostrar seu poder sobre a morte. Parecia um atraso para Maria e Marta, mas fazia parte de um plano maior que elas não podiam ver. Quando Jesus finalmente chegou, ele provou que a morte não tinha poder sobre ele. Ele também usou o momento para explicar sobre a salvação, falando sobre a vida eterna. Como ele disse a Marta em João 11:25. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim viverá, mesmo que morra. Agora você conhece os sinais que provam que Deus está trabalhando silenciosamente em seu favor. Mas uma coisa é certa: Deus não anuncia sua chegada com antecedência. Ele simplesmente aparece e é aí que muitas pessoas se perdem. A história das 10 virgens é instrutiva. O noivo estava vindo, mas nunca disse quando chegaria. Então, algumas esperaram enquanto outras foram passivas. Eventualmente, ele levou apenas 5 delas. Portanto, enquanto Deus trabalha, você espera. Agora, vamos considerar o que você precisa ter em mente enquanto espera em Deus. Número 1. Os caminhos de Deus são mais altos que os seus. Os caminhos de Deus e os seus são linhas paralelas que nunca se encontram. Às vezes, a maneira como Deus opera pode parecer tola ou irracional para você.
Imagine um menino se aproximando de você, pedindo o dinheiro que você tem na mão. Em vez de dar a ele imediatamente, você pede que ele volte mais tarde. Nesse momento parece absurdo. O menino pode pensar, por que não me dá logo já que está bem aqui? Mas ele não vê que há um valentão esperando por perto, pronto para tomar o dinheiro dele. Se você entregá-lo agora, ele pode perder tudo. Você pode ter toda a intenção de ajudar, mas é melhor segurar o dinheiro até que ele esteja seguro. É preferível que ele pense que há um atraso do que correr o risco de perder o que pediu. Isso é como as coisas funcionam no reino espiritual. E se Deus ainda não enviou o que você pediu porque quer garantir que dure, tome as riquezas, por exemplo. Qual o sentido de dar a você muito dinheiro se você não sabe como gerenciá-lo e acaba desperdiçando? Lembre-se, as bênçãos de Deus enriquecem e não trazem dor. Se Deus vai enriquecê-lo, Ele primeiro colocará tudo em ordem para que, quando vier, você possa lidar com isso bem e tirar o máximo proveito. Você deve entender que, enquanto sua perspectiva está no que lhe trará prazer temporário, Deus vê tudo com a eternidade em mente. Ele não está um passo à frente, Ele está vários passos à frente. Seu tempo e decisões vêm de sua capacidade de ver o quadro maior. Às vezes, o que você percebe como um atraso é a maneira de Deus protegê-lo de escolhas de curto prazo que poderiam afetar seu propósito eterno. Essas decisões poderiam afastá-lo da sua presença. Provérbios 14:12 diz: há um caminho que parece certo ao homem, mas no final leva à morte. Não é melhor experimentar um atraso do que perder sua paz ou recompensa eterna? Deus pode estar usando este período de silêncio para afastá-lo de escolhas que parecem certas, mas que poderiam lhe trazer problemas. Enquanto Deus trabalha silenciosamente em seu favor, você pode não perceber que Ele está alinhando você com sua vontade em oração. Veja Ana, por exemplo. Ela começou pedindo a Deus um filho, mas, com o passar do tempo, alinhou seu coração com o desejo de Deus de usar seu ventre para trazer seu profeta ao mundo. Por mais simples que isso pareça, é assim que Deus opera. Seu desejo mais profundo para você é que sempre esteja em sua vontade. Muita coisa acontece no reino espiritual, além do que você vê no físico. Mas uma coisa é certa. Quando você ora, especialmente de acordo com a vontade de Deus e em seu nome, Ele o ouve, e a resposta certamente virá. No entanto, como você não vê tudo o que está acontecendo, torna-se difícil confiar. O intrigante sobre Deus é que Ele não revelará todos os detalhes. Se o fizesse, como você aprenderia a confiar nele? É fé, se você tiver todo o controle? Se Pedro tivesse caminhado sobre o chão, isso teria sido fé? A fé só entra em ação quando você não tem controle sobre uma situação, mas ainda está disposto a deixar Deus guiar. Quando você percebe que os caminhos de Deus não são como os seus, fica mais fácil esperar enquanto Ele resolve as coisas. Isso nos leva ao próximo ponto. Número 2. Esperar em Deus ajuda a construir sua confiança e dependência nele. Quando você entrega sua vida a Cristo, entrega também sua vontade a Ele. E ao caminhar nessa jornada, exercitará essa confiança em meio a situações desafiadoras. A boa notícia é que o mesmo Espírito Santo que o levou à salvação é também quem ensina seu coração a confiar nele. Confiar em Deus pode ser difícil, especialmente quando você não tem todos os fatos. Tome Simeão, por exemplo. Ele esperou anos pela chegada de Jesus. Apesar da longa espera, ele nunca perdeu a esperança. Justo no momento certo, Jesus chegou. Hoje, o mundo espera pelo retorno de Cristo. Muitos perderam a fé e duvidaram por causa da espera. Isso mostra o quão difícil foi para Simeão confiar em Deus.
Confiar em Deus não significa fingir que está tudo bem quando não está. Isso não é o que Ele pede de você. Expressar sua frustração a Deus é perfeitamente aceitável quando você se sente sobrecarregado. Afinal, sua palavra o incentiva a lançar sobre Ele todas as suas preocupações, porque Ele cuida de você. Lembre-se, Deus não está punindo você. Ele está usando esse tempo para ajudá-lo a aprender a depender dele. Pense nisso. Você ainda buscaria a Deus se tudo acontecesse exatamente como você queria? De que outra forma Ele revelaria seu poder e supremacia em sua vida? A realidade é que as pessoas sempre recorrem a Deus quando seu conhecimento, habilidades e riquezas falham. Por exemplo, um casal rico sem filhos aprende a confiar em Deus porque sabe que sua riqueza não pode lhes dar uma criança. É um presente que só Deus pode dar. Da mesma forma, um médico enfrentando uma doença terminal percebe que precisa depender de Deus porque nem sua própria expertise pode oferecer a resposta. Deus não é a fonte do mal. Ele é bom, mas em situações desafiadoras, especialmente aquelas que parecem impossíveis, você aprenderá a entregar sua vontade e confiar que Deus aparecerá para você. Número 3. O tempo de Deus é perfeito. Quando um oleiro molda um pedaço de barro, cabe inteiramente a ele decidir quando a criação está completa ou se precisa de mais modelagem. Ele pode ver que o barro toma uma forma próxima do que ele tem em mente, mas, se não corresponde ao seu design perfeito, ele tem o direito de continuar moldando. Ele pode até quebrá-lo e começar de novo se necessário. O momento em que ele termina não é acidental, é planejado, porque ele sabe exatamente o resultado que está buscando. Da mesma forma, Deus é seu Criador. Ele tem moldado você, trabalhando em cada detalhe de sua vida desde o princípio. O Salmo 139, versículos 14 a 17, expressa isso lindamente. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, e eu sei disso muito bem. Quando fui formado em segredo, tecido nas profundezas da terra, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Todos os dias, determinados para mim, foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Esse versículo reflete que Deus conhece tudo sobre você desde o início. Ele tem um plano detalhado para a sua vida. Cada dia desse plano foi escrito em seu livro muito antes de você nascer. Por causa disso, você pode confiar que o tempo de Deus é perfeito. Um dia cedo demais ou um dia tarde demais, e você estaria fora da vontade dele. Mas Deus, em sua sabedoria, sabe exatamente o momento certo para que tudo aconteça. É fácil perder a paciência quando as coisas não acontecem conforme seu cronograma. Mesmo o mundo ao nosso redor não valoriza a espera. Muitas vezes faz aqueles que estão esperando se sentirem como se algo faltasse em suas vidas. Pense em uma mulher casada, mas que ainda não teve um filho, ou em uma mulher solteira que não tem um parceiro. Geralmente não há nada de errado com elas, exceto em casos de batalha espiritual. Seu tempo simplesmente ainda não chegou. Esse sentimento de insuficiência enquanto espera pode lentamente tomar conta da sua mente. Mas você precisa entender que esperar não é ruim. É parte da sua jornada com Deus. O tempo de Deus não é apenas bom, é perfeito. Jeremias 29:11 diz: Porque eu sei os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos para fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos para dar-lhes esperança e um futuro. O plano de Deus não é apenas lhe dar o que você quer agora. Em vez disso, Ele está trabalhando para levá-lo onde sua vontade perfeita para sua vida se revelará.
Número 4. O período de espera é a fase de preparação. Um dos aspectos mais negligenciados ao esperar em Deus é o propósito dessa fase de espera. Muitas vezes você pode estar tão focado no que quer de Deus que se esquece de que Ele também está interessado no que você se torna. O período de espera não é apenas sobre suportar, mas sobre o seu crescimento. Deus quer prepará-lo para o que Ele tem reservado para você. Essa temporada trata de deixar para trás o peso que poderia desacelerá-lo em sua jornada e moldar seu caráter para o que está por vir. Deus o ama demais para deixá-lo como você está, especialmente se algo em você pudesse impedi-lo de ter sucesso ou de entrar na sua próxima temporada. A preparação é extremamente importante para Deus. Mesmo sendo o Filho de Deus e tendo vindo para morrer pelos pecados do mundo, Jesus não foi direto para a cruz. Ele passou por todo o processo, nasceu, cresceu e enfrentou desafios comuns a todos os humanos. Ele experimentou o ódio, perdeu um amigo próximo e muito mais. Isso mostra o quanto os processos são importantes para Deus. Saber disso deve fazer você estar mais disposto a se render a Deus durante esta fase de sua vida, confiando que Ele está preparando você para algo maior. Deve haver uma diferença clara entre a pessoa que espera e a que recebe a bênção. A pessoa que espera pode ainda não estar madura o suficiente para lidar com a bênção ou pode precisar desenvolver certos traços necessários para o dom que está por vir. Por outro lado, a pessoa que recebe a bênção cresceu e se transformou durante o período de espera. Portanto, enquanto você espera, em vez de reclamar sobre o quão desafiadoras as coisas estão, preste atenção ao trabalho que Deus está fazendo em você e como você pode colaborar com Ele nesse processo. Às vezes é difícil, mas assim como Jesus não evitou seu processo, você também não pode. A boa notícia é que Deus não só está ciente do que você está passando, Ele está ali com você, ajudando-o a crescer. Então não resista ao processo. Abrace-o. Deus está usando isso para torná-lo mais forte, mais sábio e pronto para o próximo passo em sua jornada. Embora o diabo tente fazê-lo sentir-se sozinho, você não está. Vamos examinar algumas de suas táticas. A primeira é o isolamento. O diabo sempre tenta isolar você, fazendo-o sentir que ninguém mais poderia entender pelo que você está passando. Você pode começar a se afastar e se esconder das pessoas que poderiam ajudá-lo. Ele planta pensamentos que o levam a acreditar que compartilhar suas lutas não é necessário, mas isso é perigoso. Você precisa se cercar das pessoas certas em momentos como esses. Você precisa daqueles que não o pressionarão, mas que o lembrarão da fidelidade de Deus. Ter pessoas que podem orar com você é uma grande vantagem, porque quando você se sente fraco, um dos maiores recursos que você pode ter está pronto para fortalecê-lo através da oração. Não se isole quando mais precisa de apoio. Permita que Deus o guie até aqueles que podem ajudar em momentos como esses. Encontrar as pessoas certas para cercá-lo durante tempos difíceis pode ser um desafio. Às vezes, aqueles em quem você espera confiar podem não aparecer como você gostaria, mas a boa notícia é que você nunca está realmente sozinho. É aí que entra o Espírito Santo. Ele não é apenas um consolador, mas também um guia. Ele pode guiá-lo em direção aos relacionamentos e conexões certas para fortalecer sua fé e encorajá-lo. O papel do Espírito Santo vai além de ajudá-lo a orar. Ele também cuida de suas necessidades diárias, incluindo as emocionais. Ele pode guiá-lo para ambientes que lembram a fidelidade de Deus e fornecem o apoio necessário. Já se encontrou em uma situação onde tudo ao seu redor parecia falar diretamente ao que você estava passando?
Você liga a TV e uma mensagem ressoa profundamente no seu coração. É assim que o Espírito Santo às vezes age, trazendo o que você precisa exatamente na hora certa. Ele se importa com seus sentimentos e não hesitará em conectá-lo com pessoas que podem ajudar a elevá-lo. Ore por sua orientação e confie que Ele o conduzirá àqueles que serão fonte de força e encorajamento. Um bom lugar para começar pode ser dentro de sua comunidade de igreja. Muitas vezes você subestima o valor das pessoas ao seu lado nos domingos. Um abraço caloroso ou uma palavra gentil de um companheiro de fé pode trazer conforto quando você mais precisa. Então, não se afaste da igreja nos tempos difíceis. Em vez disso, participe dos eventos da igreja e junte-se a um grupo de estudo bíblico. Ouvir pessoas compartilhando testemunhos de como Deus as ajudou em suas lutas pode animá-lo e lembrá-lo de que sua situação não é difícil demais para Deus. Isso também mostra que você não está sozinho e que todos estão lidando com algo. Outra maneira de processar suas emoções, especialmente enquanto espera encontrar as pessoas certas, é através da escrita em um diário. Escrever seus pensamentos pode ser uma maneira poderosa de expressar o que está em seu coração. A escrita pode fazer você sentir que está tendo uma conversa íntima com Deus. Você pode ser completamente aberto e honesto sobre suas lutas, sem medo de julgamento. Escrever ajuda a refletir sobre o que está acontecendo dentro de você e, enquanto derrama seus sentimentos, pode até perceber que Deus está falando com você, dando clareza e paz sobre sua situação. Filipenses 4:6 diz: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Escrever em um diário pode ser uma maneira de apresentar esses pedidos, ajudando você a colocar seus fardos e entregá-los a Deus. Com o tempo, essa prática pode se tornar uma maneira de olhar para trás e ver como Deus respondeu às suas orações. Imagine o quão encorajador será ler essas entradas mais tarde e lembrar como Deus apareceu para você. Manter um registro de sua fidelidade é algo lindo. Pode até servir como um lembrete em futuras temporadas, quando você precisar se apegar à esperança. Então, não apresse o processo de encontrar as pessoas certas. Enquanto isso, deixe o Espírito Santo guiá-lo. Isso pode ser através da escrita ou se envolvendo em sua comunidade de igreja. Deus está sempre trabalhando e, em breve, você verá que Ele o guiou o tempo todo, trazendo o apoio certo para você. O segundo é a comparação prejudicial. Comparar-se é tão simples quanto olhar para outros que já possuem o que você está confiando que Deus lhe dará. Fica ainda mais desafiador quando parece que eles não precisaram esperar tanto quanto você e já receberam sua bênção. Pode parecer que Deus está sendo injusto. Quando você olha ao redor e vê todos prosperando, é fácil sentir que você é o único ficando para trás. Mas essa não é a verdade. Deus ama você tanto quanto ama qualquer outra pessoa e está trabalhando para o seu bem no tempo perfeito dele. Não acredite nas mentiras do diabo. Deus não se esqueceu de você. É essencial lembrar que sua jornada é diferente da dos outros. Deus decide como lida com cada um individualmente. Isso significa que nenhum caminho é exatamente igual ao outro. O que pode acontecer rapidamente para uma pessoa pode demorar mais para outra, mas isso não torna nenhuma das jornadas menos significativa. Deus sabe o que é melhor para cada um e organiza o tempo da sua vida de maneiras que você nem sempre pode entender. Por isso, comparar sua jornada com a dos outros é imprudente e injusto consigo mesmo. Você faz bem a si mesmo ao desligar o ruído ao seu redor
e focar em sua vida e no que Deus está fazendo. O mundo continuará avançando e as pessoas continuarão alcançando o sucesso. Se possível, você pode se distanciar de informações que colocam você sob a pressão da vida. Se isso faz você se sentir inadequado, pode proteger seu coração disso e bloquear as fontes que alimentam esses pensamentos. Limite sua exposição a coisas que desencadeiam comparações e, em vez disso, foque em seu crescimento, em seu relacionamento com Deus e na jornada que Ele traçou para você. Mas, ao mesmo tempo, entenda que nem sempre poderá bloquear essas coisas. Sempre haverá momentos em que as pessoas ao seu redor parecerão estar avançando mais rápido que você. Sempre haverá boas notícias para celebrar na vida dos outros. Em vez de deixar que o sucesso dos outros o ameace, aprenda a celebrar com eles. Escolha se alegrar com as bênçãos que eles recebem. E acredite que no tempo certo, eles também celebrarão com você. Outra coisa importante a lembrar é que as pessoas estão em diferentes partes de sua jornada. Enquanto algumas estão desfrutando sua estação de colheita, outras ainda estão nutrindo suas sementes plantadas. Pense nisso. Quão irracional seria para uma mulher grávida sentir inveja de alguém que já tem um filho? Ambas são abençoadas com uma criança. A diferença é que uma já deu à luz, enquanto a outra está esperando o bebê amadurecer completamente. Elas estão simplesmente em diferentes temporadas. Quando você começa a ver a vida por esse ponto de vista, fica mais fácil estender graça a si mesmo. Em vez de se sentir frustrado com o que vê acontecendo ao seu redor, lembre-se de que sua hora está chegando e está bem próxima. Terceiro, pensamentos negativos. Esta é uma das táticas mais comuns do diabo, especialmente durante temporadas difíceis. Ele joga com suas dúvidas, fazendo você questionar se as coisas algum dia darão certo. Ele nunca aponta para a esperança ou para a fé, mas, ao contrário, planta notícias negativas e desânimo ao seu redor. Essas coisas podem alimentar pensamentos negativos em seu coração, fazendo você sentir que sua situação é desesperadora. Mas é importante reconhecer que esses pensamentos não são de Deus. O inimigo quer mantê-lo preso em um ciclo de dúvida, mas você deve se apegar à verdade de que Deus está no controle e trabalhará tudo para o seu bem no tempo dele. Esperar em Deus não é sentar-se em um canto chorando, reclamando ou desejando que a vida fosse melhor. Nada disso. O que você faz enquanto espera é o que diferencia aqueles que se frustram durante a temporada de espera daqueles que encontram paz e até prosperam, apesar da incerteza. Agora que você está esperando o que Deus está preparando, é necessário focar nele. A verdade é que é mais fácil perder o foco em Deus enquanto você espera. É tentador começar a lembrar de todas as pessoas que prometeram ajudar ou que disseram que estariam ao seu lado. Mas aqui está a questão. As pessoas podem desapontá-lo. Algumas podem não cumprir, e a decepção pode ser pesada. Você pode se sentir magoado ou até traído pelas palavras ou ações delas, especialmente quando as coisas não estão indo bem. Mas, em vez de se apegar a esses sentimentos, este é o momento de tirar os olhos das pessoas que o decepcionaram e focar em Deus. Despoje-se de todas as outras vozes, seja a voz da decepção, do insulto ou da amargura. E ouça apenas o que Deus está dizendo. Fixe seu olhar em suas promessas, não nas opiniões dos outros ou nas situações que parecem sem esperança. Esperar ativamente em Deus significa passar um tempo de qualidade em sua presença. É confiar nele para renovar suas forças, dar-lhe clareza e guiá-lo sobre os próximos passos a serem tomados.
Passe mais tempo em comunhão com Deus. Enquanto você espera, pode parecer que Deus não está ouvindo. A dúvida pode surgir e você pode questionar seu poder ou, se há até mesmo sentido, em continuar orando. Não caia nessa armadilha. Você deve se aproximar de Deus e permanecer em sua presença neste momento. Não precisa vir a Ele como um guerreiro de oração tentando passar longas horas. O que importa é que você se apresente como está, vulnerável e aberto. Se chorar ajuda a expressar o que está em seu coração, então chore. Deus o ouve e suas lágrimas falam tão alto quanto palavras. A Bíblia diz em Tiago 5,16: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Você não precisa de muitas palavras. Deus entende suas lágrimas e Ele responderá. O Salmo 120, versículo 1 diz: na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Após orar, você geralmente se sente mais leve. Não é que os problemas desapareçam, mas o peso é aliviado. Você se sente cansado apenas porque estava carregando esse fardo sozinho, dizendo a si mesmo que ficaria bem. Mas a verdade é que você não ficará bem apenas por dizer isso. Você ficará bem porque entregou o problema a Deus. Então agora, enquanto ouve isso, deposite esses fardos aos pés dele se puder. Deixe-o enxugar suas lágrimas. Não se contenha. Deus está pronto para tirar o que tem pesado sobre você. Nunca se esqueça de que a palavra de Deus é uma arma poderosa em temporadas como esta. A palavra de Deus é sua espada para lutar contra as mentiras e sugestões do inimigo. Ela também serve como um lembrete constante da fidelidade de Deus. Não há nada pelo qual você esteja passando que seja novo para Deus. Se você abrir a Bíblia, encontrará histórias com as quais poderá se relacionar. Essas histórias não estão lá apenas para preencher as páginas das Escrituras, mas para mostrar como Deus ajudou outros em situações semelhantes. Pense em Abraão, Sara e Ana. Deus quer que você veja como Ele agiu em suas vidas para que você tenha confiança de que Ele pode fazer o mesmo por você. Sua situação não é complicada para Deus. E ao buscar a Deus através de sua palavra, Ele frequentemente lhe dará uma palavra específica direcionada ao seu desafio atual. Essa é a palavra que você precisa nesta temporada. Aqui parece que Deus está falando diretamente com você. Quando a receber, não a solte. Permaneça nela. Medite nela até que fortaleça você. Lembre-se do que Deus disse a Josué em Josué 1:8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Deus lhe dará uma palavra, mas cabe a você segurá-la até ver o resultado. Escreva-a, pendure onde possa vê-la e lembre-se constantemente do que Deus disse. Suas promessas não falharão. Outra coisa essencial a lembrar é continuar avançando. Não é o momento de pausar sua vida só porque algo pelo qual você espera ainda não aconteceu. Não fique apenas esperando. Mantenha-se ativo. A ociosidade dá espaço para o inimigo atacar, então não deixe que isso aconteça. Em vez disso, viva sua vida com um coração agradecido, não importa o que aconteça. Deus ainda é bom. Tenha você recebido o que orou ou não. Não permita que sua alegria dependa das circunstâncias ao seu redor. Sua alegria deve vir do conhecimento de que Deus está no controle e trabalhando em tudo, mesmo quando você ainda não consegue ver. Trabalhe com o que você tem agora. Se confia que Deus vai expandir seu negócio, comece com a pequena ideia e os recursos atuais que você tem. Permaneça produtivo, envolva-se e confie que Deus está trabalhando nos bastidores. Você pode se voluntariar para fazer coisas relacionadas ao que você confia em Deus.
Isso é uma preparação e conhecimento adicional para você. Quando a oportunidade chegar, porque você já tem experiência, isso o ajudará a lidar melhor com ela. Deus não se esqueceu de você. Sua situação atual não o define e não limita o que Deus pode fazer. Portanto, em vez de se concentrar no que falta, foque no que você tem e use-o para a glória dele. Amado, desejo ver você esperar para ver o plano de Deus para a sua vida. Talvez você já tenha sugestões que pareçam melhores do que esperar em Deus. Vamos examinar alguns efeitos de se adiantar ao plano de Deus. Primeiro, você pode cair em erros ou na vontade permissiva de Deus. Ao lidar com pessoas, você pode estabelecer prazos com base na rapidez com que deseja que algo seja feito. Mas com Deus, é Ele quem determina o tempo. Você não pode apressá-lo ou suborná-lo para agir mais rápido. Se você continuar pressionando e não permitir que as coisas sigam seu curso natural, pode acabar na vontade permissiva de Deus. Isso significa que Deus pode permitir que você siga com seus planos se insistir, mesmo que não seja o melhor dele para você. Nesse caso, você terá que lidar com o resultado sozinho. Deus assume total responsabilidade pelo que ele começa. Mas, se você se adiantar, talvez tenha que enfrentar as consequências sozinho. Muitos que tomaram esse caminho dirão que nem sempre termina bem. Imagine uma jovem que sonhava em se casar e formar uma família. Desde jovem, ela admirava como as noivas ficavam lindas com vestidos brancos. Mas agora ela estava ficando mais velha e nenhum homem havia aparecido. Sentia como se Deus a tivesse esquecido. Ela orou, confiou e acreditou que Deus traria o homem certo para sua vida. À medida que suas amigas se casavam, ela comemorava feliz com elas. Mas em breve, começou a sentir a pressão, especialmente por ser a única em seu círculo de amigas que não estava casada. Para piorar, as pessoas começaram a fazer perguntas, aumentando sua frustração. Felizmente, pouco tempo depois, ela conheceu um homem que parecia gentil e atendia a alguns dos critérios dela, exceto por um detalhe crucial. Ele não era realmente ligado a Deus. Ainda assim, ele demonstrou interesse nela e prometeu cuidar dela. Após muita persuasão, ela decidiu levá-lo a sério. Especialmente porque ninguém mais aparecia, ela pensou. Talvez essa seja a maneira de Deus responder minhas orações de forma diferente. Ela lhe deu uma chance, embora não estivesse em paz em seu espírito, e essa decisão marcou o início de seu sofrimento. Não demorou muito para que os problemas começassem a aparecer. Eles estavam em caminhos diferentes. Ela ansiava por crescer em seu relacionamento com Deus, mas ele não estava interessado. Ele até reclamava quando ela ia à igreja com frequência. Seu fervor espiritual começou a enfraquecer. O amor que tinham no início se transformou em frustração e arrependimento. Esse é um exemplo de alguém que entrou na vontade permissiva de Deus. Apesar dos sinais, ela escolheu seguir seu próprio caminho e Deus permitiu. Por impaciência, ela se contentou com algo que não era para ela. Em vez de esperar pelo homem que Deus havia planejado, alguém que a ajudaria a crescer espiritualmente, ela escolheu por desespero. Ela experimentou os desafios de sua escolha. E embora Deus ainda estivesse com ela, não era a vida que ela desejava. A escolha dela a tirou da perfeita vontade de Deus. Veja, Deus não força sua vontade sobre ninguém. Ele nunca vai contra seu livre-arbítrio. Se você insiste em fazer as coisas do seu jeito, ele permitirá. Como está escrito em Deuteronômio 30:16. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam.
Às vezes, escolher a vida significa esperar em Deus, mesmo quando Ele parece demorar. A vontade permissiva de Deus pode parecer uma resposta no momento, mas está longe de seu plano perfeito. Avançar sem confiar completamente em Deus pode levar a algo que parece bom na superfície, mas não é realmente o certo. Enquanto você espera, precisa ter cuidado com o desespero, pois ele o leva a cometer erros. O desespero pode nublar seu julgamento. Ele o torna impaciente e faz com que você perca de vista o que Deus está fazendo. Em vez de esperar, o desespero o empurrará a procurar uma alternativa. Você estará em busca do que parece mais rápido e conveniente. Mas a verdade é que essa alternativa é o caminho que Satanás usa para afastá-lo da vontade de Deus. Quando o diabo percebe seu desespero, ele rapidamente apresenta atalhos que parecem boas opções. No entanto, esses atalhos terão efeitos a longo prazo. Lembre-se, Jesus é o único caminho para receber do Pai. Além disso, há muitos meios de obter coisas do inimigo. Portanto, tome cuidado. Só porque você alcança o que deseja, não significa que veio de Deus. O modo como você conseguiu isso importa para Ele. Sua fé em Deus durante esse período de espera honra a Ele com sua vida e decisões. Em segundo lugar, quando você decide seguir seu próprio caminho, experimenta esgotamento emocional e perda. Tentar fazer coisas que Deus desaprova pode esgotá-lo emocionalmente. Sem a orientação dele, você pode acabar contando apenas com sua força, o que pode ser exaustivo. Você se sentirá cansado ao tentar realizar obras espirituais com forças físicas, pois isso requer mais do que você pode oferecer. Você também começará a depender de sua sabedoria, que é limitada e falha. Deus nunca quis que você lutasse pela vida desse jeito. Ele deseja ser sua base quando o envia em uma missão. Ele quer ser a fonte de todos os recursos de que você precisa. O cansaço emocional que você sente vem de tentar fazer tudo sozinho, mas o estresse desaparece se você esperar em Deus. No tempo certo, tudo será providenciado, sem que você precise lutar muito para conseguir. Sair da vontade de Deus o torna vulnerável à perda. Considere alguém que começa um negócio quando Deus claramente diz: ainda não é hora. Essa pessoa investe recursos, energia e tempo nisso apenas para perder tudo porque se adiantou ao plano de Deus. A desobediência é muito cara, não apenas em termos do que você perde fisicamente, mas também em como isso pesa sobre você emocional e espiritualmente. Não é que Deus não queira que você prospere naquele negócio, mas Ele conhece o momento certo e a maneira certa para que as coisas aconteçam. Se adiantar a Ele só leva você a perdas, dores e frustrações desnecessárias. Deus quer conduzi-lo pelo processo. Ele não quer que você se desgaste tentando fazer as coisas acontecerem. Se você se alinhar à sua vontade e esperar pelo seu tempo, descobrirá que Ele providencia a força, a sabedoria e os recursos de que você precisa. Além disso, você interrompe as conexões divinas que Deus está organizando para você. Às vezes, o tempo de Deus está ligado a conexões divinas, aquelas que Ele planejou para você conhecer, que desempenharão um papel em sua jornada. Imagine que Deus tenha planejado que você conheça alguém que seria a chave para o avanço do seu negócio, não no seu ritmo, mas no ritmo dele. Mas porque você se apressou e agiu cedo demais, perdeu essa conexão. Agora, em vez de economizar tempo, acaba perdendo ainda mais. O tempo que você achou que estava evitando não é nada comparado ao que perderá por ter saído do plano dele. Quando você tenta forçar as coisas a acontecerem do seu jeito, corre o risco de interromper os compromissos divinos que Deus preparou para você.
É fácil perder a paciência e sentir que as coisas não estão acontecendo rápido o suficiente. Mas você sabe que se apressar pode custar-lhe as oportunidades que Deus planejou para abençoá-lo? Às vezes, a espera não é apenas sobre o tempo, é sobre alinhar-se com as pessoas, lugares e momentos certos que Deus estabeleceu para você. Então confie no processo dele, pois perder essas conexões divinas pode prolongar o avanço que você esperava alcançar mais cedo. O tempo de Deus nunca é tarde e suas conexões sempre valem a espera. Se você se mover rápido demais, talvez tenha que voltar e refazer o que apressou, o que terá um custo. Então, espere pacientemente por ele. Ele tem algo bom reservado para você. Agora que você viu o efeito de pular o processo, espero que aprenda a confiar em Deus e observar o que Ele faz em sua vida. Vamos orar. Pai Celestial, venho diante de Ti hoje com um coração cheio de gratidão. Obrigado por ser meu companheiro constante, minha força e meu refúgio. Reconheço Tua soberania sobre minha vida e Teu plano divino para mim. Mesmo quando me sinto perdido, sei que estás trabalhando nos bastidores para o meu bem. Obrigado pela promessa de que nunca me abandonarás nem desampararás. Por causa dessa promessa, confio que sempre estás presente, mesmo durante minha espera. Enquanto me encontro nesta temporada de espera, confesso que tem sido desafiador. Há momentos em que a dúvida surge e me pergunto por que as coisas não estão acontecendo como eu esperava. Senhor, nesses momentos, ajuda-me a lembrar que teus caminhos são mais altos que os meus. Quando me sinto ansioso ou inquieto, lembra-me do teu tempo perfeito. Reconheço que não posso apressar teus planos nem manipular as circunstâncias para se ajustarem ao meu cronograma. Ajuda-me a abrir mão das minhas expectativas e confiar que estás planejando tudo de acordo com teu propósito divino. Hoje aprendi que o teu tempo é perfeito. Oro para que me ajudes a não me deixar levar pela impaciência da minha carne. Minha carne muitas vezes busca alternativas, mas dá-me paciência para esperar pelo que estás preparando para mim. Ensina-me, Senhor, a abraçar este período de espera como uma oportunidade de crescimento. Ajuda-me a desenvolver paciência e confiança em Ti, sabendo que Teu tempo é sempre para o meu benefício. Oro por força para suportar esta temporada de espera, entendendo que não é uma punição, mas uma preparação para bênçãos. Senhor, enquanto espero, peço clareza e sabedoria. Ajuda-me a ver além das minhas circunstâncias atuais e a entender o quadro maior que tens em mente para a minha vida. Que eu seja sensível às lições que me ensinas neste tempo. Oro por discernimento para reconhecer tua voz e orientação. Quando me sinto sobrecarregado, levanta meu fardo e me atraia para Ti em oração. Ao Te chamar, dá-me paz e conforto em Tua presença. Também oro para que meu coração se alinhe com o Teu, Senhor. Desejo estar em sintonia com Tua vontade, para buscar confiantemente o que planejaste para mim. Neste período de espera, ajuda-me a crescer em meu relacionamento contigo. Lembra-me sempre de Tua palavra e ensina meu coração a entender Tuas promessas que me asseguram Tua fidelidade. Que eu não me concentre no que me falta, mas na abundância de graça que derramaste em minha vida. Pai, entrego meus desejos e sonhos em Tuas mãos. Sei que conheces cada anseio do meu coração. Oro para que Tua perfeita vontade seja feita em minha vida, mesmo que seja diferente do que imaginei. Ajuda-me a abrir mão dos meus prazos e a abraçar a jornada que traçaste para mim. Concede-me paciência enquanto espero e alegra meu coração na esperança de que estás trabalhando tudo para o meu bem.
Quando enfrentar atrasos, lembra-me de que eles não são negações. Fortalece minha fé para acreditar que ainda estás no controle, mesmo quando não consigo ver evidências do teu trabalho. Ajuda-me a resistir à tentação de me comparar com outros que parecem receber suas bênçãos mais cedo. Reconheço que cada jornada é única e confio que o teu tempo para a minha vida é também perfeito. Nos momentos de frustração ou decepção, levantarei meus olhos para ti, Senhor. Declararei que tu és bom e escolherei confiar em tua bondade. Peço que enchas meu coração de esperança, permitindo-me esperar com expectativa pelo que prometeste. Que minha fé permaneça firme e inabalável diante dos desafios, sabendo que estás envolvido em cada aspecto da minha vida. Enquanto espero, também oro por proteção contra os esquemas do inimigo. Ajuda-me a não permitir que a dúvida e o desânimo afetem minha fé. Declaro que não sucumbirei ao medo ou à ansiedade, mas permanecerei firme no fundamento da tua palavra. Lembra-me que tenho autoridade para resistir às mentiras do inimigo e que tua graça e misericórdia me cobrem. Senhor, peço que uses este período de espera para me moldar na pessoa que desejas que eu seja. Ajuda-me a ser paciente e bondoso enquanto percorro essa jornada. Quero sair desta temporada não apenas com os desejos do meu coração realizados, mas como um seguidor de Cristo mais forte e fiel. Ensina-me a abraçar a humildade, reconhecendo que não estou no controle, mas que posso confiar naquele que está. Declaro que enquanto espero, não desperdiçarei este tempo. Em vez disso, usarei para te buscar mais profundamente, servir aos outros e crescer em minha fé. Mostra-me oportunidades de abençoar aqueles ao meu redor, mesmo enquanto espero que minhas bênçãos se manifestem. Ajuda-me a ser uma fonte de encorajamento para outros que também estão enfrentando períodos de espera. Senhor, ao confiar em teu tempo perfeito, oro para que meu coração seja grato em todas as circunstâncias, que eu desenvolva uma atitude de gratidão, mesmo quando as coisas não acontecem como planejei. Ajuda-me a ver a beleza do processo e as lições aprendidas durante minha espera. Cada momento é um presente, e quero honrar-te com meus pensamentos, palavras e ações. Na minha espera, apego-me à promessa de que podes fazer infinitamente mais do que peço ou imagino. Oro por uma abundante manifestação de tuas bênçãos no momento certo, que eu esteja pronto para receber o que tens reservado para mim, com um coração aberto e disposto a aceitar tua perfeita vontade. Também peço paciência com aqueles ao meu redor, Senhor. Ajuda-me a estender graça aos meus amigos e familiares que podem não entender minha espera. Concede-me a sabedoria para comunicar meus sentimentos com honestidade, mas de forma cuidadosa com as perspectivas deles. Dá-me um ambiente gentil durante este período de espera. Familiares e amigos que compreendam e confiem em ti junto comigo, e não pessoas que coloquem pressão sobre mim enquanto espero. Por fim, oro pela coragem de continuar avançando, mesmo quando a espera parece longa. Ajuda-me a manter meus olhos fixos em ti, sabendo que és minha fonte de força e esperança. Que eu possa desfrutar da jornada e entender que a espera faz parte do processo divino. Confiarei completamente em ti e permitirei que guies meus passos enquanto caminho por este caminho de espera. Quando finalmente receber o que confiei a ti, ajuda-me a lembrar de dar-te glória. Obrigado por me ouvir. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Seria injusto fingir que a temporada de espera não é difícil. Esperar em Deus, sem ter certeza de quando Ele vai agir, mas ainda assim permanecer firme na fé, pode ser pesado.
Você pode até chegar a um ponto em que aceitar menos do que o planejado parece uma boa opção. Às vezes você pode até dizer: talvez isso seja apenas o que Deus quer para mim. Não se acomode. Não duvide do plano de Deus para você. Esse é o diabo falando. Essas palavras podem soar espirituais ou humildes, mas são palavras de alguém desistindo e decidindo baixar suas expectativas, porque a espera parece difícil. Você ainda pode conseguir seu emprego dos sonhos. Você ainda pode obter a promoção que deseja. Você ainda pode experimentar abundância em suas finanças. Tudo isso é possível, e você verá o resultado se não parar de acreditar. Deus não quer que você baixe suas expectativas. Efésios 3:20 diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. O tempo que está levando para o seu avanço não significa que ele se esqueceu de você ou é incapaz de agir. Mesmo que ele não venha no seu tempo, ele virá no tempo certo. E quando ele vier, sua resposta excederá suas expectativas. Não se contente com Ismael quando Deus tem Isaque esperando por você. Ele ainda não terminou com você e quando Deus aparecer, todas as suas lutas se dissiparão, como se nunca tivessem existido. Sua mudança é agora. Seu testemunho está próximo. Mantenha sua fé viva. Se esta mensagem tocou seu coração, por favor, digite amém nos comentários. Não se esqueça de curtir e se inscrever para se manter conectado com mais conteúdos edificantes. Deus o abençoe abundantemente.